Olá a todos, bem-vindos a este podcast de Ao Meu Pai. Será um lugar onde eu te quero trazer histórias reais, como eu costumo dizer, reais e verídicas, de pessoas como tu, como eu, que tiveram uma grande transformação quando se tornaram pais. Vou trazer aqui homens que vão expor-se, vão falar do que aconteceu com o nascimento dos seus filhos. Vem acompanhar-nos nesta série e desfrutar e aprender ao máximo como eu vou aprender e tenho aprendido ao longo deste tempo. Espero por ti, aqui. Um abraço. Muito bem-vindos ao podcast de Ao Meu Pai. O meu nome é Gonçalo Santos. Trabalho com homens que vão ser pais neste processo desde a gravidez ao pós-parto e tocamos em assuntos muito importantes, que é esta transformação para o homem e falar de masculinidade consciente. E pegar nesse tema de masculinidade consciente, tenho aqui alguém que foi a primeira pessoa com quem eu me cruzei para falar realmente do masculino consciente. É alguém que é pai de 2 crianças, um companheiro, marido consciente que trabalha com homens para trazer, eu direi, a luz aos homens, olharem para os traumas, mas tornarem-se homens melhores. Eu acho que esse é um dos caminhos que pode ser o início, antes de se tornarem pai, mas aconteceu comigo que só depois de me tornar pai é que comecei a olhar para isso. Portanto, Rui Estrela, muito bem-vindo a esta casa. Obrigado, meu querido Gonçalo. É uma honra ter-te aqui. Obrigado pelo convite, meu querido. E comece já. Como é que começou este teu caminho com os homens? Quando é que começaste a olhar para esse teu processo interno? E como é que começou aí? Foi antes de ser pai? Foi depois de ser pai? Ótimo, então começamos logo aqui a abrir caminho. Logo. Vamos a isso, Gonçalo. Então, olha, sim, todo este meu trabalho que eu já faço há mais de 12 anos começou com tudo isto da paternidade. Na altura ainda nem pensava, já sonhava ter a minha descendência, os meus filhos, pensar nesse projeto. Mas tudo começou na paternidade que eu tive para comigo, em criança. Tudo foi esse foi o mote para que eu começasse a trilhar esta sanação de mim, individualmente. Sabes que a paternidade, agora, depois destes 2 filhos que eu já tive, já tenho muito mais luzes e muito mais noção de como foi a paternidade que eu tive do meu pai. Mas até a um certo ponto eu sentia que não fazia, que aquilo não era a paternidade que uma criança devia merecer, ou que seria justo, seria positiva para uma criança. Mas pronto, o que é que eu poderia saber na altura? Que a nível de comparação não tinha assim muitas comparações. Via os pais de amigos meus e isso tudo, também cada um com a sua vivência, com o seu estilo de vida. Só que, pronto, fiquei-me na minha. E entendi exatamente, uma vida não pode ser de dor, de vergonha, sem sítio ao lado para me virar para as minhas questões do meu masculino, da minha criança, não terem resposta, pois o meu pai não estava lá para mim, ou quando estava, não eram, conselhos ou visões que me enchessem as medidas e que me fizessem olhar para a frente com esperança ou com crescimento. E pronto, se calhar não, foi mesmo. Foi mesmo todas essas lacunas que ao longo de anos me fizeram questionar. Por isso é que eu comecei a trilhar muito cedo este caminho de desenvolvimento pessoal, que na altura em Portugal ainda não havia muita coisa. Havia no estrangeiro, com algumas pessoas que a gente ainda conhece hoje em dia. Só que não havia nada de especial para desenvolver o autoconhecimento. Estamos a falar de há 30 anos atrás. E o pouco que havia eu fui fazendo. Porquê? Porque havia aqui muitas coisas que não estavam a funcionar comigo no meu crescimento. E todos os caminhos iam dar a todas as perguntas que ficaram por fazer ao meu pai. A minha mãe tentou respondê-las o melhor que podia, respondê-las de uma forma direta, verbal, até energética, mas há coisas que só entre homens é que são respondidas, é que são ouvidas, é que são sentidas. E durante muitos anos, sem ter durante muitos anos não, durante toda a minha vida, eu não tendo essa
essa abertura, esse lugar que não me foi retirado, nunca foi oferecido. Senti que tinha de fazer alguma coisa quanto a isso. E então comecei por mim e ao longo dos tempos comecei a entender que dentro de todas as coisas que eu fazia para o autoconhecimento havia pontos em comum que me faziam dar alguns saltos acima da média de todos os outros práticas e exercícios de desenvolvimento pessoal e autoconhecimento, que eram exatamente todos os movimentos que eu fazia na direção da minha ancestralidade paternal. Não só do meu pai, mas também do meu avô, dos meus avós. Mas conforme eu ia trabalhando isso, conforme eu ia sentindo que havia mudanças efetivas cada vez que eu tocava neste assunto, comecei-me a focar. Comecei a sentir, ok, então se isto está a fazer sentido, vou investir mais tempo, mais energia neste filão, neste fluxo. E foi daí que começou tudo. Já há muitos anos atrás começou alguns homens a sentir as diferenças na minha vida, homens mais chegados a mim, amigos meus, grandes irmãos de caminhada, que ainda hoje caminhamos juntos, e começaram a dizer, epá, está aí qualquer coisa que eu também quero aprender. E então começámos a constatar que a ferida do masculino inconsciente da nossa ancestralidade era mais geral do que cada um de nós individualmente na nossa ferida. Ou seja, esta ferida da toxicidade, do patriarcado tóxico, da masculinidade não desenvolvida, não aprimorada, começou a abrir um movimento que isto é muito mais geral. Isto quase toca a todos os homens. E conforme eu fui fazendo este trabalho até hoje, e tu tiveste num de alguns dos Filhos do Sol que eu fiz ultimamente, deu para constatar que nenhum homem é são a nível da sua conexão patriarcal. Nenhum homem, por mais que tenha tido um pai incrível, tem sempre aquela ferida e tem sempre aquele movimento por trás. Sabes, eu estava-te a ouvir porque eu só comecei realmente, mesmo tendo começado um trabalho de desenvolvimento pessoal, que estavas a dizer, mas eu nunca tinha olhado para a parte do masculino mais consciente. Não é que eu não tivesse, sentia que estava adormecido. Só no momento em que me torno pai, não é? Quando sei que vou ser pai, que começo a olhar para esse lugar, não é? Vou ser pai de uma menina, independentemente, não é? Tu tens 2 filhos, mas o que é que eu faço agora? Qual é que é o meu lugar? Eu sou o quê? Sou pai, agora sou pai, antes eu era homem ou era menino? Acho que isto às vezes é importante falar, porque tem-me dado conta, e esta conversa começou assim, porque é um bom ritual de passagem. Porque os homens só começam a dar conta do que é que são quando às vezes se tornam pais. E há muitos homens também que têm receio de tomar pais porque vão sair de um lugar que não é confortável que foram até então. E isso tem aparecido. E eu este fim de semana tive uma conversa com um homem que não me soube explicar porque é que não quer ser pai. É tal, não é? Temos tantas imagens do passado que às vezes nos trava para deixar o fluxo avançar. E de tudo aquilo que tu tens trabalhado, eu tive o prazer e a honra de estar contigo a fazer esse trabalho. É incrível a força que se ganha entre os homens, e este ponto de partida do masculino consciente é um bom ponto de partida antes de nós falarmos quando é todo o processo da gravidez e quando isto começa a ser construído. O que é que tu sentes que este caminho, não é, do masculino consciente te ajudou depois no processo quando se tens na memória como é que foi quando soubeste que ia ser pai, as dúvidas que te surgiram, o que é que te surgiu nesse momento? Eu acho que isso é sempre um ponto-chave que varia de homem para homem. É bom ouvirmos sobre isso. Certo. Não, eu vinha para cá no caminho e vinha, não sabia, ainda, nem sabemos as perguntas que vão aqui saltar, mas eu já vinha a pensar e a sentir dentro deste filão que é a paternidade, o que é que poderíamos vir aqui a falar. E é engraçado fazer essa pergunta porque, como eu disse há bocadinho na outra resposta, não foi com a intenção, este caminho, este trabalho que eu faço, não foi com a intenção e o foco nos meus filhos que um dia poderia ter. Mas à medida que eu ia caminhando,
À medida que eu ia fazendo, e cada vez fazendo mais trabalhos, constatando mais e crescendo mais com o trabalho que eu fazia, mais a visão de ser pai, mais se vinha a construir de uma forma real. Antes mesmo de termos mesmo a fisicalidade a crescer aqui à nossa frente. Mas comecei a sentir que, à medida que eu ia sanando, ou pelo menos ganhando consciência dos meus traumas, dos meus bloqueios que eu levava na minha vida e começava a tomar conta e a fazer alguma coisa quanto a isso, mais a visão de ser pai se tornava clara. Ou seja, quase que, como estavas a dizer muito bem, é quase ao trabalharmos a nossa linhagem masculina, ou seja, as nossas feridas que a gente carrega e que nos fazem ter muitas vezes ações e reações que não nos orgulhamos. Quando mais tratamos disso, quando mais damos conta disso, mais a visão madura de poder ser pai começa a formar. Porquê? Porque começas a entender, ok, isto foi uma questão que eu fiz muitas vezes a mim, que é, que tipo de pai é que eu vou ser se eu carregar todas estas feridas que me acompanham, que eu vejo-as aqui a acontecer, cada vez com mais consciência, para o meu filho. E por isso é que acontece muitas vezes esta linhagem patriarcal que continua a passar de pais para filhos, coisas que não interessam, que não são boas, manter na linhagem patriarcal. E à medida que eu ia descascando aqui a cebola desta ligação com os meus ancestrais masculinos, mais a visão de uma criança, seja se fosse rapaz ou rapariga, não interessa, mas mais a visão de ser pai de uma cria ia-se formando de uma forma muito mais harmoniosa. Mais leve. E então entendi que cada vez que eu me curava mais, cada vez a visão de ser pai era mais clara e mais óbvia. Claro que há homens que não têm vontade de ser pais, está tudo certo. Mas, independentemente se querem ou não querem ser pais, este trabalho de autoconhecimento e de viver uma vida mais leve, mais feliz, porque eu tenho conhecimento dos meus traumas, dos meus bloqueios, daquilo que me trava de ser mais vibrante, faz na minha vida. Ou seja, quando tu sentes isso, e tu estavas a falar no ritual de passagem, isto é um ritual de passagem dos mais difíceis, que é tu fazeres contigo próprio sozinho. Não tens ninguém, nenhum ancião, não tens ninguém aqui a ajudar-te. Tens de ser tu a fazeres o caminho do deserto. Tens de ser tu a agarrar em ti e a dizer, não, eu tenho um objetivo de ser pai, um dia, tenho um objetivo de ser um homem mais feliz e mais leve, então tenho de trabalhar para isso. É a mesma coisa que queres ter um corpo musculado, tonificado, saudável, mas não queres ir ao ginásio, não queres fazer o trabalho. O trabalho tem de ser feito. E custa, dói. Às vezes vens lá dorido, às vezes vens com uma lesãozinha porque mexeste ali no músculo que já não mexia há muito tempo. Mas pelo menos não estás igual ao que estavas ontem. E esse é o movimento, esse é o verdadeiro ritual de passagem, que não é um momento único no espaço e no tempo que acontece algo muito marcante. De um dia para o outro. Não. Isto é o ritual de passagem, é a passagem do teu estágio, onde tu estás, mais infantilizado e mais inconsciente, para um estágio de homem consciente, homem que já está pronto para dar um próximo passo na sua escada, de homem para pai, como tu tens aqui. Sabes que tu estavas a dizer isso e estava-me a vir à mente a força que existe quando estamos entre homens, porque nós estamos, quando agora queremos estar mais próximos e numa paternidade mais próxima com os nossos filhos, acompanhar tudo, como já vamos falar agora a seguir, desde a gravidez até ao parto e o pós-parto, que entre homens não se fala tanto nisso, que foi em grupos de homens que eu comecei, e muitos homens começam a ganhar a força e começar a ter exemplos com as histórias dos outros daquilo que pode ser um bom pai, um bom homem, quem já tenha passado pelo processo. Eu acho que isso é muito rico, não é? Não era por acaso que antigamente os anciões se juntavam entre homens para ganhar força, e o que acontece agora, nós só estamos a uma geração, eu tenho partilhado isso, a 2 gerações
em que os filhos eram concebidos sem carinho. Os nossos avós, então os nossos pais não tiveram tão presentes connosco, não é? E nós, se calhar é das gerações em que os pais estão mais presentes, só que não têm uma referência. E é importante esse trabalho que tu fazes, que nós fazemos também, de aceitar tal e qual como foi, mas nós vivenciamos essas coisas, não é? E em todo o processo, depois nós começamos a limpar. E há bocadinho falámos que quem não quer ser pai e quem quer, não é? Isto acaba por ser um processo contínuo, que às vezes quando começamos a limpar, quando eu digo limpar, a curar os traumas, torna tudo muito mais fluido para quem vem à frente. Às vezes nós queremos fazer tudo de uma vez e às vezes basta uma coisa que nós cortamos, que é um mau trato que um pai tinha connosco, ou uma agressão, e nós nunca o temos feito, ou muito menos, já começamos a diminuir uma coisa que pode protelar em frente. E neste caminho tu estavas a dizer, como é que foi para ti este processo entre os teus 2 filhos, não é? Da gravidez até ao parto, daquilo que tu te lembras, se conseguires, quer dizer, podias falar de um e do outro, mas se calhar fazer uma comparação era muito bom. Sim. Ok. Isto de ter filhos, como estavas a dizer, é uma opção. Normalmente, como a gente sabe, os homens, e como estavas a dizer muito bem, nós somos a primeira geração, se calhar, de homens que quer fazer diferente. Tudo para trás, todas as gerações para trás, foi tudo muito na base da frieza. Os homens foram frios com os seus filhos. Mas é engraçado que não foi escrito um livro, não foi escrito um guião. Ou seja, nós somos, se calhar, a primeira geração, ou das primeiras gerações, a tomar aquilo que não queremos, que a gente olha para trás e diz, não faz sentido, mas sem um guião de então como? E então não temos noções entre homens, percebes? Porque os homens sempre foram muito afastados uns dos outros, a nível de intimidade. E quando eu falo de intimidade, é troca de ideias, troca de vivências para chegar a um consenso que faz sentido na evolução. E então nós só temos a visão matriarcal. Nós só temos a visão de como as mulheres, com a sua doçura, com a sua riqueza amorosa, tratavam os seus filhos. E os homens com a sua frieza e com o seu imperialismo, quase. Então nós estamos a reescrever, ou a voltar a escrever, ou escrever de novo mesmo, tipo do zero, uma nova história de como é que é uma paternidade saudável. E como qualquer movimento que sai de um extremismo e quer caminhar para o equilíbrio, ele vai bater no outro lado, inevitavelmente. Por isso é que eu sinto que há muitas situações em que o pai quer ser um bom pai, mas às vezes é bom demais. Claro que não sou apologista de qualquer tipo de coisas de violência ou de imperialismo, uma coisa assim, pelo contrário. Mas eu sinto que nós estamos aqui numa fase em que estamos a tentar encontrar-nos. Tanto nesta revolução do homem, que o homem está a poder sentir mais as coisas, está a entender que sentir emoções é uma coisa normal, é uma coisa viável, não é um movimento de fraqueza nem de menos masculinidade, mas está-se a tentar reposicionar como homem individual, mas agora traz isto para a esfera do homem-pai. Ainda mais movimentos traz, porque eu falo por mim, eu sei o que é que eu não quero. Portanto, eu olho para trás para ações dos meus avós e do meu pai e eu sei o que é que eu não vou fazer ao meu filho. Mas será que eu, ao afastar-me totalmente de tudo o que foi feito do outro lado, estou a prestar um bom serviço e uma boa paternidade ao meu filho? Se calhar não, se calhar também estou a pecar por déficit ou excesso em outras partes que é o outro lado. Imagina um pai que foi sempre muito agressivo com um atual pai. Batia, punha de castigo, fazia com que havia um sentimento de medo constante. Esse filho vai tornar-se um pai que vai querer fazer o oposto. Quer ser passivo. Completamente presente, amoroso. Mas depois o que é que acontece? Pode acontecer, não é? Como a gente já viu muitos casos, que essa complacência extrema
faça com que o filho fique um tirano. Tal como no livro do Rei Mago, o amante e o guerreiro, diz: se não encontras o equilíbrio, ele vai pecar por déficit ou excesso. E então esse movimento de déficit ou de excesso, por exemplo, de atenção, de amor, vai fazer com que ele também tenha o seu movimento interno. E quando ele for pai, vai dizer: não, eu vou ser bem mais autoritário que o meu pai e fazer com que as coisas não todas na linha. Então, vai-se outra vez. Então, eu sinto que estamos nesse momento da história em que estamos a reescrever o novo livro da paternidade, que deverá ser um guião. Sim. Que vai haver muito movimento. Mas pronto, voltando à pergunta, que agora desvia-me um Não, bocadinho. mas isso é muito importante falar. Eu estava a ouvir e estava a dizer, não, mas isto é importante deixar aqui exposto para quem nos está a ouvir e a ver, porque é uma coisa que eu sinto muito no meu trabalho com os homens. Há muitos homens que dizem: eu não quero ser como o meu pai. Mas isso também temos que ter atenção ao que estamos a dizer. Então, o que é que queres ser? O oposto? O oposto pode não ser positivo para o teu filho. Então por isso é que este movimento do meu trabalho é importantíssimo, esta missão de, não, vamos nos juntar, porque se os homens não falavam, não sabiam onde é que havia uma linha do meio e afastavam-se, agora já há essa oportunidade, não só para ti, homem individual, para te sentires onde é que está o teu centro, independentemente das tuas características, de personalidade, de tudo, e também, consequentemente, observares e veres outras vivências e histórias e saberes onde é que te queres situar a nível de paternidade. Isso é uma consequência do teu trabalho interno, individual. Gravidezes minhas do Francisco, que ele agora fez 6 anos, e do meu Martim, que fez agora 6 meses. 6. Estás em pleno pós-parto. Neste momento estou em pleno duplo pós-parto. É assim, posso dizer que foram 2 saltos quânticos, e eu costumo falar isto muitas vezes, que não é quando as coisas estão bem que o homem evolui. É quando as coisas apertam que se vê qual é a fibra que lá está por trás e o que é que tens de trabalhar. E quando, para quem é pai sabe, quando vem uma nova criança ao mundo e à tua responsabilidade, tudo aquilo que não está bem vem ao de cima. Tudo aquilo que tem de ser melhorado vem ao de cima. A 1000%, pelo menos estou a falar de mim. Pronto, não interessa. Mas podemos falar depois nisso. Sim, mas pronto. Só para te situar que o Francisco veio muito trazer a firmeza na minha missão como homem. Veio muito trazer, foi um marco importante de, não, o que tu estás a fazer ainda é mais importante agora que tens aqui um ser vivo que olha para ti e que anseia por direção. Tu sentiste isso quando ias ser pai ou depois dele até nascer? Que isso é uma coisa importante de nós. Eu senti isso durante o processo. Exato. Se conseguires identificar. Eu senti isso com muita firmeza quando ele nasceu. Depois dele nascer, no pós-parto. Mas sentia uma construção enorme de ideologia antes. Quando entendi que 9 meses depois, ou alguns meses até antes mesmo da concepção, que isto ia ser uma realidade. Então o meu sentido de responsabilidade disparou. Responsabilidade de quem é que eu vou ser quando ele me mimicar, quem é que eu vou ser perante a egrégora que eu estou a montar e quem é que eu vou ser como ser individual dentro de toda esta coisa que se está aqui a construir. Então foram muitos movimentos que... A gente estava a falar um bocadinho do cansaço que traz toda esta, pelo menos nos primeiros anos de idade de uma criança. Esse cansaço eu acho benéfico, apesar de ser uma merda. Desculpa lá. Aqui não é para estar com tabus, é o que é. Às tantas eu estava a pensar, porra, onde é que eu me vim meter? Eu estava tão bem, mas é aí que que muda a chave. Separa o rapaz do homem. Porque se tu estás só sempre a pensar onde é que é a tua zona de conforto e onde é que tu te queres situar para não teres nenhum tipo de conexão contigo e com o próximo salto de desenvolvimento que tu necessitas ter, mais cedo, bem ou mal vais ter que ter, tu não vais continuar rapaz até aos 80, apesar de haver muitos ainda, vai-te obrigar a fazer o quê? Podes-te rir. Vai-te obrigar a fazer o quê? A te situares exatamente onde é que tu estás agora.
E isso foi muito forte para mim no Francisco. No Martim já não tanto, porque já estava bem edificado O teu os meus lugar. passos. Podemos falar de Martim depois, mas trouxe-me novas coisas. Mas o Francisco foi muito forte a nível de olha para dentro, olha para ti, vê que isto não vai ser mais fácil e quando as coisas apertam é que se vai ver a fibra que construíste até hoje ou que ainda precisas de melhorar. E foi a partir daí que eu tomei muitas decisões na minha vida que só me deram uma força incrível para o meu trabalho, para a minha visão clara da minha missão, para aquilo que eu não permito na minha vida e aquilo que eu quero atrair para a minha vida e toda a construção de não vou dizer personalidade, mas toda a construção do Rui Estrela que eu perspectivo para mim nos próximos anos. Não só naquele momento, que é onde há o aperto, mas sim o resultado que eu quero que isso tenha. O que é que acontece, e tu já estiveste em retiros meus e sabes que acontece muito. A maior parte dos homens que nunca se preocuparam com o seu autoconhecimento, com o seu desenvolvimento pessoal, com a sua visão interna de quem são e o que é que precisam de melhorar, a maior parte dos homens, quando chega a esta parte da paternidade, salta fora. Ou salta fora ou agrava as atitudes desviantes que já tinha. Maximiza, é verdade. Ou seja, ou saltas fora ou ficas dentro a fazer pior do que tu fazias. Portanto, por isso é que eu tiro o chapéu às mães solteiras, porque são um exemplo de adultez. Quando as coisas apertam, não só pela obrigatoriedade de várias coisas, mas sim pela maturidade que elas conseguem desenvolver de uma forma natural. A gente sabe que as mulheres conseguem fazer um caminho de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal incrível. Porquê? Porque elas partilham, elas falam, elas desabafam, elas sentem, não têm medo de sentir. Tudo isso que os homens sempre foram ensinados a não fazer, a não olhar, a não sentir, a não olhar de forma verdadeira para quem és, cristalizando o Peter Pan. Então o Peter Pan não quer ter filhos. O Peter Pan quer voar. E se aparecer um filho, vai voar na mesma e diz, eu venho cá aos fins de semana visitá-lo. Sim. E então estamos Isto é uma coisa que é quase um desafio para os homens. Se tu não te trabalhares, se tu não estiveres a fazer a tua parte que deves fazer, seja com psicoterapia, com retiros, com partilha verdadeira, como homens conscientes à tua volta, estás a ser irresponsável não só contigo, com a família que poderás querer estar a montar, mas principalmente com todo o mundo que precisa de ti, crescido, e que não estás a querer crescer. Então isso é uma coisa que sempre me tocou muito, sempre, tanto que eu faço esse trabalho de, oi, vamos lá acordar, vamos lá olhar para dentro, porque já não somos rapazecos, e é importante nós olharmos para dentro, porque um dia vais ser pai. E vais fazer um rapazeco que vai olhar para ti e vai fazer o que tu fazes. Atenção. Se não queres caminhar, se não queres fazer o trabalho, tudo bem. Mas não tentes fazer coisas de homem. Não vai funcionar. Sabes, eu estou a sentir dizer isto que eu acho que é muito importante e desta responsabilidade. Eu acho que é muito importante nós assumirmos essa responsabilidade deste lugar de... É assustador de testemunhos que vão chegando e que tu sabes a quantidade de homens que vão embora. Eu acho que isto é muito importante nós falarmos. Porque vou dizer isto e tu podes dizer, ser pai não é para meninos. É uma responsabilidade grande. Vamos trazer um ser ao mundo que nos vai mostrar muitas das coisas que nós não gostamos em nós, mas vai fazer parte do nosso crescimento e é aí que está a chave. Não é ao ir embora que vão resolver as coisas, porque isso vai voltar a repetir. Vai chegar de outra forma. Não vai ser por trocar de mulher, de lugar, de mãe, que é isso, que é esse lugar. Se nós podemos entrar por aí, que é quando nós sabemos vamos ser pais, temos a nossa mulher, temos essa responsabilidade, é muito bom assumir o nosso lugar, porque mesmo a nossa mulher agradece isso, ter esse lugar de firmeza, ter esse lugar em que sabemos, e está a acontecer contigo, aconteceu comigo, acontece com muitos homens, que os filhos trazem mais clareza, pode ser com dor, mas trazem muita clareza àquilo que nós precisamos para a nossa vida. E
E eu sou um embaixador dos homens poderem acompanhar durante a gravidez, o parto e o pós-parto, porque essa ligação que se cria logo desde aí vai fazer toda a diferença na frente. Dúvida. E há bocadinho estavas a falar numa coisa que foi um exemplo que me veio, que é da forma como olhamos para os nossos pais, não é criar um corte, é olhar de uma forma como homem, honesta, foi difícil, mas eu posso fazer diferente, não cortando aquilo que foi. E eu vi um exemplo que eu adorei, que foi um rapaz não bebia, eram 2 irmãos gêmeos, um era alcoólatra e o outro não era, e diziam que era pela mesma razão do pai, porque o pai era alcoólatra. Um decidiu ser igual, o outro decidiu ser diferente. É uma decisão que nós temos que tomar. Se quisermos estar presentes e fazer esse trabalho, os nossos filhos agradecem. Claro. E eu acho que é isso que eu gostava que tu tocasses ainda Sim, mais sim. deste processo Excelente. todo. Há uma frase que eu adoro, que é: nós viemos ao mundo para causar trauma aos nossos filhos. Eu falei esta semana. Eu acho super interessante quem... Agora não me estou a lembrar quem é que disse isso. Mas foi um brasileiro? Não. Eu ouvi Acho que foi a Maria Gurjão. É provável. Sim. E então, nós viemos mesmo traumatizar os nossos filhos. Quando a gente anda a tentar afastar o trauma, vou fazer o melhor possível, que é para o meu filho crescer com asinhas de anjo e imaculado até ao fim da vida. Isso não existe. Se tu não causas, se não há frisson numa relação, não há motivo de evoluir, não há motivo de crescer, porque está tudo bem. Só quando as coisas apertam é que há crescimento. Só quando há dificuldades é que, tanto que aquela frase, mais uma frase: tempos difíceis criam homens fortes, tempos fáceis criam homens moles. Sim. Portanto, isto é um ciclo. E um pai, se estamos a falar de paternidade, tem o dever e o direito, porque no fundo é a representação do masculino, que é o saída para o mundo, a visão de como é que tu sais daqui do útero para lá para fora. No fundo, o pai é o que dá o pontapé nas costas para vai fazer-te a vida, porque só assim é que vais aprender. É importante termos essa noção de que nós não vamos ser perfeitos. Número 1. Nenhum pai ou nenhuma mãe vai ser perfeita. Não vale a pena estarmos a condicionar o que fizemos ou não fizemos, de bom ou de mal lá atrás, que podemos ter feito melhor. Porque isso é que vai definir e vai formar uma personalidade. Não estou a falar de coisas graves, não é? Claro. Estamos a falar de coisas que... não o fazemos propositadamente, são coisas que Claro. acontecem que vêm da nossa história também. E que fazem com que a própria criança, o adolescente, vá repensando onde é que se quer posicionar. Vai repensando, isto sim, isto não, isto concordo, isto está mais alinhado comigo, isto está menos alinhado. Ou seja, ajuda a formar-lhe a personalidade, ajuda a formar-lhe os seus valores e princípios, ajuda a formar toda a sua condução do seu carro, quando começar a conduzir sozinho. E é super importante a gente ter sempre esta noção e não nos chicotearmos, porque há muitos homens que veem os meus trabalhos: eu fiz isto ao meu filho e eu podia ter sido assim e não fui. Está tudo bem, tu fizeste o melhor que podias fazer naquele momento da tua vida, porque se o fizeste era a única coisa que tinhas à mão para fazer. Senão, se estivesses num patamar acima, fazias de outra maneira, mas no patamar onde estavas, fizeste aquilo. Está ótimo, está ok. Mas, voltando àquela questão que estavas a falar de maturidade para construir uma família. Essa maturidade é assim, muitos homens não se querem trabalhar. Não querem, porque foram ensinados que não vale a pena tocar naquelas feridas, naquelas dores, porque dói. Então, se dói, não vou tocar e vou fazer a minha vida. E se calhar conseguem ser excelentes pais e está tudo ok. Claro. Não há nada de errado. Estás a ver? Mas eu acho que, como estavas a dizer, há uma responsabilidade inerente de... se tu fores uma pessoa individual, um homem individual a viver a tua vida individualmente, tudo bem, tu fazes as tuas regras. Mas quando tu começas a montar quase uma empresa, não é? Que tens vários funcionários a fazer várias coisas, diversos estratos de desenvolvimento, tens de ser responsável. Olha lá, se tiveres uma empresa e não quiseres evoluir, não quiseres aprender mais, a tua empresa está condenada. Não tens hipóteses. Não tens hipóteses. A família é a mesma coisa. Se tu como cabeça, ou uma das cabeças de sócio-gerente desta empresa, se estiveres a ir para os copos todos os dias,
não queres fazer cursos e não queres aprender melhor gestão de empresas. Se não quiseres ir lá fora ver o que se faz para trazer ideias novas para dentro, o que é que vai acontecer? Vai acabar. E então por isso é que muitas vezes o maior trauma, vá lá, que eu vejo rapazes, que felizmente tenho rapazes mais novos, à roda dos 20 a virem aos meus retiros, falam, é que, independentemente dos meus pais estarem juntos ou separados, aquilo ter resultado ou não, o que eu gostava era que o meu pai continuasse a ser meu pai. E ele passou apenas a ser um amigo. Por isso é que muitas mulheres, e eu contacto com muitas mulheres que me mandam muitas perguntas a nível de Instagram e e-mail, dizem, eu queria um marido e apareceu-me mais um filho. E isso é das coisas mais duras de ouvir, porque qualquer mulher precisa de um companheiro, precisa de um marido, precisa de uma pessoa que construa aquele castelo junto. Não mais uma criança para se preocupar, alimentar, cuidar e dar colo. E então um filho ou uma filha vai olhar para isso como um irmão, que também tem um nível de consciência semelhante. E isso é uma coisa que eu trabalho em mim, muito, 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 cada vez mais. Não sou perfeito, mas tento fazer tudo o que está ao meu alcance para ser pai do meu filho, marido da minha mulher, cada vez mais e mais e mais. E é aquilo que eu cada vez mais estou a puxar para o meu trabalho, não só com os homens, mas agora também algumas coisas novas que vão começar a sair a nível de relações, consciência relacional e abundância na energia que se pode formar dentro de uma casa, que vai fazer muita diferença, não só com os filhos, mas também toda a alegria que temos em casa. Depois a gente pode falar sobre isso com mais calma. Estavas a falar da empresa e dessa metáfora. Eu acho que a maior empresa que nós temos e que podemos construir é a de casa. E é incrível. E nós falamos nisso muito num dos retiros, não é? Que eu só fui a 4. Que eu estou assim porque estava-me a lembrar mesmo das tuas palavras, que é: as mulheres cada vez fazem muito trabalho em si e falam sobre o que sentem. E começa-se a haver um desnível dentro de casa, que as mulheres procuram um trabalho para evoluírem, para ser melhores mulheres, para ser melhores mães, e aí depois é isso que acontece, começam a assumir a responsabilidade por causa do marido que não quer fazer um trabalho. E todos os homens têm o seu tempo, mas o convite que eu queria deixar é, e tenho falado muito isso, que não é um trabalho fácil. Isto é bom falar sobre isto. É difícil tocar no esterco. Eu vou falar mesmo palavras... É difícil tocar nisto, vamos estar a mexer em muita porcaria, muito esterco, mas se vocês não fizerem isso, se os pais não fizerem isso, um filho ou um neto lá à frente vai vivenciar isso. E não tens que fazer isso com foco nos filhos, isso é uma coisa que eu digo sempre. Não faças este trabalho porque queres ser o melhor pai. Faz este trabalho porque queres ser o melhor homem. Isso é uma consequência. É pai, é marido, é irmão, família, é filho, tudo. É tudo. E muitos chegam lá, não, estou aqui por causa disto. E eu, então peraí, já vais ver que não é por causa disso. E no final saem com a visão clara do que é que realmente estão ali a fazer. E há bocadinho disseste uma coisa que eu gosto muito de usar, esta frase, não é clichê, que é: nós damos o pontapé aos nossos filhos para irem para o mundo. E é muito claro às vezes dizer que mãe, gosto desta frase, que é: mãe não quer que o filho se aleije, o pai não quer que o filho morra. E esta coisa do nosso papel às vezes não é um extremo, é o nosso lugar. E é bom pensar nisto, não é? Porque eles começam a crescer e nós começamos a perceber e a olhar os atos que nós temos e assim. Mas eu gostava que tu falasses, vou tirar para aí, do momento do parto dos teus 2 filhos. Eu sei que tu tens... Porque isto é uma coisa que se fala muito pouco entre homens, que é o nosso papel, o que é que nós podemos estar ali a fazer e o impacto que aquele momento teve na nossa vida, neste caso na tua vida. Claro. Qual é que foi o impacto do parto? É assim, se quiseres falar de um ritual de passagem, aquilo é um ritual de passagem. Eu felizmente tive a possibilidade de estar nos 2 partos presente, ali a segurar. Ativo. A segurar.
Isso é Assegurar, importante. assegurar, a ser o pilar. Porque o pilar não é só cá fora, é todos os momentos que sejam necessários. E o masculino tem muito essa representação e na fisicalidade a função de pilar, de onde o feminino e tudo o que é necessário à roda rode à volta de ti. É como andarmos crianças, agarrávamos num poste e andávamos à roda, mas ele estava ali firme, bem ancorado no chão. E o feminino só precisa disso. O feminino só precisa de um varão para poder bailar à volta. Não vamos ter uma imagem muito... Sim, mas é metáfora, é verdade. Sim, Essa mas no fundo é mesmo isso. O feminino roda, a terra, que é o feminino, roda à volta do eixo do sol. O sol é o masculino. O homem está ali firme, consegue estar ali bem ancorado com tudo que isso é inerente, seja princípios, seja valores, seja fisicalidade, seja segurança, seja o que for, está ali firme. E o feminino pode rodar à volta. Por isso é que, eu não quero desviar muito da tua questão, mas por isso é que há muitos homens que se sentem frustrados da sua sexualidade. Ou seja, já não existe muita intimidade e sexualidade num casamento ou num relacionamento quando começa a aparecer a parte dos filhos e isso tudo. E às vezes nem é preciso ter filhos. E isto é uma mensagem para quem às vezes pensa nisso, porque é que não tenho tanta atividade, não tenho tanta intimidade como era de antes, porque se calhar o masculino não está a ancorar o feminino. Ou seja, o feminino só pode ser feminino quando está seguro que o masculino está ali firme. Se o masculino não está firme, se sai, se oscila, se abana, o feminino nunca se consegue entregar. Okay? Mas pronto, voltando aqui à parte do parto, essa ancoragem, essa segurança que ela olhou e viu em mim das duas vezes de eu estou aqui, não me interessa o que acontecer, da forma que acontecer, eu estou aqui. Não é para fazer nada. O que é que eu andava lá a fazer? Andava a pôr uma playlist e a escolher umas músicas que ela estava a pedir, andava-lhe a segurar na mão, andava a mandar umas piadolas para aliviar um bocadinho a coisa. Mas isso é bom tu falares, porque há muitos homens que trazem uma complexidade e isso, o simples às vezes é mais. A sério. Agora, do teu lado tens mais conhecimento destas coisas que É eu. verdade. Há muitos homens que sentem isso? Sim, porque não sabem muito bem o que é que hão de fazer. E É só estar. É só estar. isso que eu tenho de passar. Não tens que fazer nada, não tens de preparar frases bonitas, não tens que aguentar, se és sensível demais, não desmaiares. Pá, caga nisso. Só tens de lá estar e ela, quando te olhar nos olhos, não Ela precisas de sente falar isso. nada, ela saber que tu estás ali firme para o que der e vier. Porque isso é uma metáfora para o que aconteceu antes até aquele momento e o que vai acontecer depois. Porque quando uma mulher sente que o homem está firme na sua posição, ela consegue fazer com que a natureza flua. Tudo. Estamos a falar de tudo. Tudo o que tu possas pensar depende muito de como a mulher olha para o seu pilar central. E se tu estiveres lá, estamos a falar na altura do parto, como qualquer evento da vida mais marcante, ou do dia-a-dia até. Estás a ver? Por isso é que os homens dizem pá, parece que as mulheres andam-nos sempre a testar a toda a hora. Claro! Elas têm de sentir a segurança suficiente diária, se for preciso, que o teu pilar está firme. Que tu estás ali erecto. Isto, pronto, tem muitas conotações sexuais, Sim. mas é verdade. Mas é o que verdade. é o que é necessário para sentir essa segurança. Exato. E se tu não sentes, se tu não sentes na altura tão importante como o parto, que o homem, não, eu não gosto dessas coisas, eu vou ficar aqui a fumar cigarros cá fora e a falar com os meus amigos, até, olha, quando isso estiver pronto, diz-me para eu ir ver o bebê. O que é que achas que ela vai pensar quando ela sair lá para fora, nos meses dificílimos do primeiro ano? Podes falar nisso. Porque Nos meses dificílimos do primeiro ano, ela vai estar titubeante. Porquê? Porque não sabe com o que é que há de contar na realidade. Eu ainda há pouco tempo recebi uma mensagem, que até estou a preparar uma dissertação ali para o meu Instagram, de uma mulher que me disse, de um post qualquer que eu fiz, mas eu fiquei tão marcado que até publiquei, pedi-lhe para publicar, sem identificar, obviamente, mas que ela estava em casa com uma criança de 3 anos e outra de 5 ou 6 meses, sozinha, e o homem ia ver futebol, ia estar com os amigos o dia inteiro, ou a tarde inteira, até à meia-noite, 1 hora, e desligava o telemóvel para ela não o chatear.
com 2 crianças pequenas em casa a precisar de tudo. Como é que uma mulher dessas consegue ter segurança para si, para a sua família, para a sua casa e principalmente com o seu marido? Não há segurança. E depois os homens queixam-se: pá, a minha mulher não se entrega a nível de intimidade, ela não confia, ela trata-me como se eu fosse uma criança. Se calhar estás a ser uma criança. A vários níveis. Comportamento, na vez de assumir um lugar, não é? Sem julgamento, mas Sim, é sim. necessário dizer as coisas como elas são, não é? E é mesmo. Às vezes é preciso abrir os olhos. Que é essa responsabilidade que estás a Exatamente. brincar aqui aos pais, não é? Isto não é só fazer... Isto não é um gato, não é eu adoro gatos e cães, mas isto não é uma coisa que, olha, não dá, mas olha, joga para o lixo. É uma criança, é um ser vivo. É um bocado de ti que vai olhar para ti ou com repúdio ou com orgulho. Pá, tu é que decides, não é ele. A tua vivência com essa cria é que vai definir se ele vai ter orgulho e vai falar efemeramente sobre ti e vai-te honrar a tua energia quando estiveres no outro paralelo, ou vai tentar esquecê-la o mais rápido possível porque não há honra possível, porque no fundo não fizeste aquilo que devias fazer. Pô. Mas é importante falar sobre isso, porque a palavra que está mesmo a vir é essa. Tu falaste da estrutura, da firmeza, porque nós temos muito, uma vez vi um exemplo, e é verdade, temos muito esta parte mental. Quando a mulher fala connosco ou precisa desta estrutura, nós queremos sempre arranjar soluções. E às vezes não é preciso dizer nada. Na maior parte das vezes é só estar. Só o facto dessa nossa energia de estar. E um exemplo que eu às vezes vejo, e tu estás na fase da amamentação, que é uma mãe acorda durante a noite, vai dar para amamentar, o homem não precisa dizer nada. Às vezes só o ir buscar um copo de água, o encostar-se, um carinho, sem dizer nada. A mulher percebe que tem ali um suporte. E é que mensagem, não, os pais, esse exemplo, que mensagem inconsciente é que está a passar para a criança, não é? Que tipo de pai tu queres ser? Tu gostavas, se tu fosses filho, o teu pai estar a fazer ter aquele comportamento. Eu acho que isso é um dos exemplos, não é, das histórias que chegam a ti, de muitas mulheres também que me dizem que, pá, agora que eu conheci o meu marido, ele está sempre a sair de casa, não assume o lugar e depois se separam. É assustadora a quantidade de separações que existem nos 2 primeiros anos. Tu não imaginas o que é que se está a passar, ainda se está a passar hoje em dia. Porque este momento na história é muito complexo e temos de falar sobre isto, porque isto é um momento muito importante, tal como a gente começou no início desta conversa. Nós estamos num momento de completa destruturação para estruturar. Porque há uns anos atrás, estamos a falar dos nossos pais, avós, era natural o homem nem ver a criança. Ia trabalhar, voltava, tão giro. E a mulher estava o dia todo fechada em casa, a fazer tudo o que podia e o que não podia, a tratar dos choros, das fraldas, das coisas. Chegava à noite, a mulher nem pensava em atribuir qualquer tipo de responsabilidade da cria à sua paternidade. Nem pensa, ou seja, isso era inconcebível socialmente, estava instituído. Sim. A mulher trata das crianças e o homem providencia. Sim. E vai para fora e para dentro da casa. Antigamente isso funcionava, sabias? Antigamente, nas tribos, funcionava, mas de uma forma consciente, ok? Porque era necessário o homem que tinha a força física, ia caçar, e a mulher que tinha a sensibilidade e tudo o que era necessário, entre as outras mulheres, fazia todo o desenvolvimento da criança e a segurança da criança até atingir ali os 12 anos, que havia o ritual de passagem, começava a acompanhar os homens. Estava tudo certo. Mas isso era quando a natureza e a natureza humana estava equilibrada. Neste momento, depois do proletariado até aos nossos dias, ficou instituído que a mulher tem esse papel, mas disfuncional. Qualquer tipo de ajuda do homem não é concebível. E o homem sabia exatamente que a vida continuava igualzinha quando ele era o Peter Pan. Portanto, continuava o Peter Pan. Neste momento da história está a haver um reequilíbrio. E esse reequilíbrio, todos os reequilíbrios são destruturantes. E com a destruturação vem muita confusão. E se os homens não estão habituados a falar uns com os outros sobre isso, e de paternidade, de trocar ideia, não temos uma base de trabalho. Só temos uma base do que não queremos. E é isso que a gente estava a falar há bocadinho. Portanto, o teu trabalho é muito importante.
que conjuntamente com o meu trabalho também, acho que é um caminho incrível para qualquer homem que quer ser pai, mas principalmente quer ser um homem consciente. E um homem melhor. E um homem melhor sempre. Mas não perfeito. Era Não. o que nós estávamos a falar. Não existem homens perfeitos. E se existir um homem perfeito, é esquisito. Não, e aquilo que estavas a dizer até é como nos vendem, não é? Porque isto são anos e anos que nós vamos ouvindo coisas, não é? E também, de jeito de finalizar, quer dizer, nós tínhamos aqui pano para mangas, porque começamos a tocar em assuntos deste masculino consciente, dessa firmeza dos relacionamentos, mas falamos essencialmente deste masculino consciente porque se nós tomarmos esse lugar, se nós conversarmos com mais homens que estejam num caminho, acho que nós temos esse dever de trazer essa consciência mesmo aos homens e alertar os homens que não estejam. Acho que faz parte de uma das nossas missões, não é, com o teu trabalho e com o meu, de despertar algo que não está a ser em piloto automático, que é necessário olhar. E eu gostava que, assim, para ti, o que é? São duas frases, mas o que é ser pai para ti? E o que é que tu dirias? Podes responder assim por frases. O que é ser pai para ti numa frase? E o que é que tu dirias a um futuro pai? Ok. Olha, neste momento, ser pai para mim é ser o melhor homem possível aos olhos de uma criança em crescimento. Ser pai para mim é conseguir ser o exemplo que tu gostarias de ter tido. E ser pai para mim é ser amor. Amor para alguém que depende totalmente de ti para ter uma referência saudável. E com amor não vais falhar. Seja amor com firmeza, seja amor do mais delicado possível, mas sempre com amor. Foi isso que eu aprendi com o Francisco e agora com o Martim está super instituído, que todo aquele brilho quando ele olha para mim nos olhos com um sorriso de orelha a orelha e eu apenas estou ali presente e ele sabe que pode contar comigo, por isso quando eles me abraçam, eu sinto que eles relaxam. Isso para mim é o verdadeiro amor. Eu estou aqui para ti, no matter what. Obrigado, Rui. E agora a outra que é: o que é que tu dirias a um homem que vai ser pai? Trabalha-te, reconhece-te, mesmo com medo, vai em frente, no meio de todas os obstáculos e os bloqueios que tu sabes que tens ou que nem sabes que tens. Para seres um pai, precisas de ser um bom homem. Para seres um bom homem, tens de atravessar o deserto. E para atravessar o deserto, tens de ter a coragem de sair de casa e tomares a vida, encarares a vida de frente. Tudo bom e também tudo o que não foi bom. Obrigado, Rui. Nós teríamos muito mais para falar, mas foi uma honra ter-te aqui e ter esta obrigado, conversa. Gonçalo. É importantíssimo este trabalho que fazes e é importantíssimo trazer mais consciência a todos os homens que estão neste caminho. E tu fazes um trabalho incrível, vai em frente. E tu fizeste parte desse caminho, portanto agradeço-te e ter-te aqui é mesmo especial. E espero bem que os homens possam ouvir esta nossa conversa, que trabalhem em si, que sigam o trabalho do Rui, que sigam o meu, que nós depois vou aqui deixar na subscrição, e estejam atentos que vão chegar mais episódios e estejam atentos ao nosso trabalho, ao teu trabalho, que há muito a fazer ainda. Portanto, um grande abraço e obrigado, Rui. Obrigado. Está bem?